Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso culto. Meu nome é Eduardo, eu faço parte da Igreja do Pilarzinho e a gente está aqui a convite do pastor Geisler, todos reunidos. E eu queria convidá-los agora a darmos início à nossa programação. Louvando a Deus, vamos cantar 2 hinos. Eu vou compartilhar minha tela aqui e convido a todos a entoarem-se louvor a Deus. Meu Jesus no jardim está esperando, no lugar de eterna perfeição. Ele é luz e sua glória cintila neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá. Este lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando, onde eu vou suplicar-me perdão. Quero ouvi-lo falar de conforto, neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá. Este lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando e convida o que sofre aflição a entrar e fluir seu descanso. Este lindo jardim de oração. Aí, amor? Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está, o portão abrirá. Neste lindo jardim de oração. Não vou dormir agora, mas eu vou ficar por lá. Ó, lava isso aqui? Depois eu vou. Deixa aí que amanhã você lava. Ainda que seja
Boa noite a todos. Nós estamos juntos aqui no Culto do Poder do Ministério da Mulher, com a professora Rael. E aqueles que quiserem deixar os seus pedidos de oração, aí no bate-papo, podem deixar, escrever. No final, o Eduardo, que está aqui comandando a sala, ele poderá ler esses pedidos e a professora Rael poderá fazer a oração no final e também vocês podem orar, um orando pelo outro. Agora convidamos o pastor Ronaldo, esposo da professora Rael, para que faça a oração inicial do nosso culto. Ok, muito obrigado aí ao Ministério da Mulher pela oportunidade, o privilégio que nos concede, né, de participarmos deste culto do poder. Aí na última quarta-feira desse mês de maio, quero cumprimentar também ao meu colega, meu amigo, pastor Wilson Geisele, e a todos aqueles que estão conectados nessa live, nesse culto online, nesse culto especial, nessa quarta-feira de poder, onde temos oportunidade juntos de adorarmos o nosso Deus. Então vamos, todos aqueles que estão participando, então vamos curvar a nossa fronte e vamos ter uma oração especial, pedindo a presença de Deus em nossas vidas, como ouvinte, e pedindo também a presença de Deus na vida aí da oradora dessa noite, que é a professora Rael. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem dirigido a tua igreja desde o Éden até os nossos dias. Temos visto a tua mão e o teu braço poderoso trazendo a tua igreja em dias difíceis até o dia de hoje, aonde estamos na tua presença. Pedimos que o Senhor abençoe este culto de oração, esse culto de poder, para que nós possamos, Senhor Deus, como ouvinte da tua palavra, receber graça, receber de ti discernimento para entendermos a tua palavra, que será aberta nessa noite, e possamos aplicá-la na nossa vida, no nosso ministério, para que pessoas, almas preciosas, possam ser alcançadas para o teu reino. Pedimos que ilumine a professora Rael, que vai abrir a tua palavra nessa noite, que ela possa falar, iluminada por ti, que a mensagem que ela vai trazer possa calar fundo em nosso coração e possa trazer alento à nossa alma. Abençoe todas as famílias, Senhor Deus, da Associação Central Paranaense, de modo muito específico, abençoe as mulheres que fazem parte de um ministério, Senhor, de um exército, que na somatória do avanço do teu evangelho tem nos ajudado a pregar, testemunhar, tem nos ajudado a avançar com esta bandeira do evangelho para que possamos cumprir esta missão de levar o teu nome a toda tribo, nação, língua e povo. Esteja conosco e abençoe as nossas igrejas, abençoe as nossas famílias, abençoe todas as pessoas que estão agora fazendo parte não só deste culto, mas dos demais cultos aqui da divisão sul-americana,
Em todos os lados, todos os cantos, nós oramos no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos. É um privilégio muito grande estarmos aqui no meio da semana e o mês passa tão rápido, né? Estamos aqui na nossa última quarta-feira do mês, compartilhando deste tema tão lindo que nós estamos falando, né? O Santuário do Lar, né? Que todas as últimas quartas-feiras do mês, nós, como Ministério da Mulher, temos o privilégio e a oportunidade de passar para todos. A meditação desta noite se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, verso 16. Eu quero compartilhar com vocês esta mensagem de Mateus, capítulo 5, verso 16, diz assim: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mês passado, o tema que a Carla compartilhou conosco foi da importância da família, a importância da saúde espiritual das famílias. Eu travei a imagem. Interferem diretamente na saúde espiritual da família, da igreja. Hoje nós vamos falar um pouco da influência da família para a comunidade em geral. Existem muitas pessoas que fazem parte da nossa vida que ainda não aceitaram a Jesus. Mas nós, como cristãos, nós como pessoas que acreditamos em Deus, nós podemos e devemos nos relacionar com essas pessoas e mostrar para elas como é bom e agradável conviver dependendo de Deus, tendo a certeza deste amor tão lindo, tão completo, que Deus nos dá a oportunidade de presenciarmos. O exemplo de uma família bem ordenada é o melhor testemunho que alguém pode receber. É um testemunho silencioso, é um testemunho que nós, como família cristã, podemos dar às pessoas que estão ao nosso redor. Mas é importante que a família desenvolva contatos diretos com membros da comunidade que ainda não têm a Jesus como seu salvador pessoal. Eu nasci nesta igreja e às vezes a gente fica um pouco inseguro de ter certas amizades com pessoas que não são da mesma fé, principalmente quando temos crianças, por medo de influências negativas que podem acontecer. Mas nós vamos trazer agora alguns exemplos bíblicos de como a gente pode fazer, porque quando a gente trabalha com exemplos, quando a gente ouve exemplos, é mais gostoso de nós entendermos a nossa vida e assim compartilharmos o momento comum. Vamos ver nosso primeiro exemplo do povo de Israel. Quando Israel estava em sua jornada pelo deserto, tinha entre este povo, que era o escolhido de Deus, muitas outras pessoas que não faziam parte desta cultura, não tinham os mesmos hábitos do povo de Israel. E, além do mais, muitos não tinham a mesma crença. É-nos dito que muitos egípcios, eles estavam com medo de permanecer no Egito, medo das pragas que houve. E aí eles decidiram seguir o povo de Israel. Mas apesar de conviver com os israelitas, essas pessoas não adoravam o Deus de Israel. E por esse motivo eles não podiam entrar no pátio do santuário e participar assim dos rituais. Quando nós vamos estudar bem certinho as medidas do templo, as medidas do santuário, nós percebemos que a altura da cerca ao redor do pátio do santuário tinham 2,25 metros de altura. Era uma altura considerável. Isso significa que as pessoas que estavam do lado de fora não podiam ver o que acontecia lá dentro.
Mas eu acho interessante que as pessoas que não conseguiam ver o que acontecia lá dentro, porque os muros eram altos, elas conseguiam ouvir os cânticos, elas conseguiam ouvir a adoração, o louvor, elas conseguiam sentir o cheiro do incenso, do perfume ali queimado diariamente. Elas conseguiam enxergar também a nuvem da glória de Deus que ali pairava. E essa comunidade era alcançada por esse testemunho silencioso que os muros cobriam. Nós, como família, podemos alcançar muito mais pessoas que a gente sequer imagina pelo nosso testemunho também. Mas como o nosso testemunho de família está sendo para as pessoas que estão ao redor de nós? Será que no dia a dia as pessoas ouvem na nossa família que somos um povo diferenciado, que louvamos a Deus? Será que as pessoas, ao sentir o cheiro da comida que fazemos, podem ver e ter certeza que até na comida louvamos a Deus por ter uma comida saudável, uma comida cheia de graça, de gratidão a Deus? A roupa que vestimos, o palavreado que falamos, tanto dentro do nosso lar como fora. Sabe, meus queridos, o santuário do lar deve ser um testemunho para os que estão lá fora. Não só a aparência externa, mas o todo, o completo, o contexto, tudo em nossa vida, no nosso lar, como na igreja, deve ser uma representação de Deus, porque é o Deus que nós adoramos. Na experiência de Israel, havia também momentos específicos quando o povo de Israel recebia os estrangeiros no seu meio. E eu acho bem interessante que Deus, ele deixa os detalhes, todos os detalhes, para nós entendermos como proceder. E o livro A Ciência do Bom Viver, página 353, diz assim: os israelitas, em todas as suas festas, admitiam os pobres, os estrangeiros e os levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram os ajudantes do sacerdote do santuário. Eles eram os mestres de religião e também como se fossem os missionários de hoje. Todos estes, os pobres, estrangeiros e os levitas, eles eram considerados hóspedes do povo. Eles recebiam este povo com hospitalidade durante as festas sociais e também as festas religiosas. Eles eram atendidos com carinho e as suas necessidades e enfermidades eram atendidas com amor também. As pessoas, assim, nós devemos acolher na nossa casa, no nosso lar e na casa de Deus. E aqui, para concluir o parágrafo desta página, diz assim, quanto este acolhimento não alegraria e daria ânimo ao enfermeiro e ao missionário. Daria ânimo também para aquela mãe sobrecarregada de cuidados e trabalhos árduos. Também para as pessoas fracas e as pessoas idosas que vivem muitas vezes sem lar, lutando com a pobreza e com tantos desalentos. Hoje, mais do que nunca, vivendo nesta realidade que estamos, de isolamento social, de incerteza do amanhã, até as crianças estão inseguras e sem saber o que acontece. Neste momento de crise, neste momento de isolamento, nós mais do que nunca podemos e devemos colocar este conselho em prática. Acolher os pobres, acolher os idosos, os estrangeiros, as mães atarefadas, as mulheres, os homens, o ser humano. Aquele por quem Cristo Jesus veio dar a vida para salvar. Nós podemos e devemos fazer um exemplo, ser um exemplo de vida, para que essas pessoas tenham coragem e ânimo para viver esperança do amanhã. Como família,
Nós podemos convidar nossos vizinhos e podemos convidar os membros da nossa comunidade para momentos especiais, para momentos de alegria, de celebrações, como aniversários, como bodas, como uma festa, algo especial que vai acontecer, tanto na igreja como na família. Sabem por quê? Muitas pessoas, pode ser que seja o único momento alegre, um único momento suave, tranquilo que viva em sua vida, sejam em momentos em que eles são convidados para ter uma oportunidade dessa. Toda e qualquer demonstração de amor às pessoas com quem temos contato pode ser o princípio de uma amizade. E esta amizade pode influenciá-las para se achegarem a Deus. Nós vimos aqui um exemplo como um todo, como um povo. Nós como família, reflexo da sociedade toda ali da igreja. Vamos ver agora um exemplo particular, um exemplo de uma pessoa. Aqui eu trago para vocês o exemplo que Deus nos deixou na Bíblia Sagrada, um exemplo maravilhoso, que é do patriarca Enoque. Por vezes, né, como nós falamos no início, a gente fica com medo de se influenciar ou de buscar ter mais amizade com as pessoas que não são da mesma fé, por medo de que eles acabem influenciando principalmente nossas crianças pequenas. Mas quando a gente começa a estudar e ver a vida de Enoque, a gente vê quão equilibrado ele era e quão importante foi a vida dele para agora nós traçarmos um esboço, trazermos esta referência de Enoque para a reflexão desta noite. Enoque, ele protegia o seu lar. Enoque, ele protegia a sua família. Tá certo que ele morava no campo, mas ele tinha uma vida simples. E ao mesmo tempo que ele tinha essa vida simples e proteção constante da sua família, ele particularmente se fortalecia na comunhão com Deus. Aqui é o segredo. Nós só vamos poder ter uma influência positiva para as pessoas que estão ao nosso redor se nós tivermos contato, comunhão com Cristo Jesus, onde as pessoas possam perceber que nós somos batizados pelo Espírito Santo diariamente e falamos e vivemos. Quando você começa a ler mais a fundo e a pesquisar a vida de Enoque, você vai no livro Patriarcas e Profetas. E lá no livro Patriarcas e Profetas, página 85, diz assim: o andar de Enoque com Deus não foi um arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Viram? Em todos os deveres da vida diária. Ele não andava com Deus, ele não guardava as suas palavras só quando ele estava em um determinado local ou quando tinha determinadas pessoas por próximo. Ele se guardava, ele se resguardava, ele buscava em todos os seus deveres da vida diária. Ele não se tornou um eremita, ele não se excluiu inteiramente do mundo. Sabem por quê? Porque ele tinha uma obra para fazer para Deus aqui no mundo. Na família e em suas relações com os homens, Enoque como esposo, Enoque como pai, como amigo, como cidadão, em todos os aspectos, ele foi um servo do Senhor, constante e inabalável. Foi justamente este equilíbrio entre a vida de comunhão com Deus e o testemunho que Enoque levava, que Enoque dava, que levava as pessoas a buscarem o seu conselho. As pessoas buscavam em Enoque diariamente conselhos, porque sentiam em Enoque uma pessoa que falava e vivia justamente o que pregava. E ali, continuando no livro Patriarcas e Profetas, página 86 agora, diz assim: Enoque se tornou um pregador da justiça. Enoque se tornou conhecido do povo de Deus e ele tornava conhecido também para esse povo tudo o que Deus revelava para ele.
Aqueles que temiam ao Senhor procuravam este homem para partilharem de suas instruções e orações. Que privilégio, né? E Enoque era uma pessoa de carne e osso, assim como eu, assim como você. E se Enoque teve este privilégio das pessoas o procurarem para orar, porque ele era uma pessoa que estava em íntima ligação com Deus, com o Pai Celestial, nós também podemos ter essa conexão com Cristo. Nós também podemos ter essa comunhão com Jesus. E muitas pessoas podem nos procurar para orar, não porque nós somos melhores, de jeito nenhum. Como a Bíblia diz, todos nós somos vasos de barro, somos feitos de pó. Ninguém tem um outro tipo de material no seu corpo. Todos nós somos iguais. A diferença é o que preenche este vaso. E se a tua vida é preenchida pelo Espírito Santo, assim como a de Enoque foi, você pode ter o equilíbrio e fazer a diferença para as pessoas que estão ao seu redor, como Enoque fez também. Em meio a uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve sua comunhão com Deus. Quanto maior e mais insistentes serem os seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram as suas orações. Enoque continuava a segregar-se em certos períodos de toda a sociedade. Depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para beneficiar pela instrução e pelo exemplo, Enoque se retirava para passar um tempo em solidão, porque ele tinha fome e sede daquele conhecimento divino que só Deus pode comunicar. Você tem fome e sede do conhecimento divino que só Deus pode dar, que só Deus pode outorgar? Sabe, meus queridos, o maior desafio da nossa vida é encontrar o equilíbrio, não é mesmo? O equilíbrio no trabalho, na família, nas horas de sono, em tudo que a gente faz, buscar o equilíbrio. Mas nós também não podemos esquecer que nós precisamos ser hospitaleiros. E dentro da nossa esfera de influência, dentro da nossa esfera de trabalho, da nossa esfera que nós estamos, nós precisamos planejar momentos especiais para incluir no nosso relacionamento aqueles que não fazem parte da nossa fé. Porque nós precisamos ser um cheiro de vida para a vida, e nós só vamos poder ser esse cheiro de vida para a vida, inclusive para as pessoas que não têm a mesma fé que nós, se nós nos deixarmos e estarmos ali no meio deles. E fazermos como Jesus, que amava o publicano, que amava o fariseu, que estava no meio deles, mas não se deixava influenciar pelos maus caminhos deles. Nós devemos ser influenciados por Deus, ser batizados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias e com essa influência divina passar para os outros que vale a pena ser cristão, que vale a pena fazer a vontade de Deus. Lucas 14 traz ali um conselho muito lindo, né, de Jesus Cristo, que quando a gente for dar um jantar, quando a gente for dar uma ceia, preparar algo especial, a gente não deve só chamar os amigos, chamar os irmãos, os parentes, não ficar chamando vizinhos ricos para que pensem assim, esse pode repor ou retribuir mais para frente o que eu estou dando agora. A Bíblia nos faz um convite e nos deixa bem claro que nós podemos, para ter a verdadeira felicidade de Cristo Jesus, podemos chamar os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Aí sim, a Bíblia diz, nós vamos ser bem-aventurados. Aí sim, nós vamos ter a verdadeira felicidade. Porque eles não têm como nos recompensar. Mas a nossa recompensa vem do Senhor Jesus. O livro A Ciência do Bom Viver, página 353 e 354, diz assim: estes são os hóspedes que não nos custará muito a receber. Não precisareis de fazer uma despesa grandiosa na hospedagem e nem elaborar muitas coisas. Somente o calor das boas-vindas, um assento ao pé do lume ou outro à vossa mesa,
É um privilégio compartilhar da bênção do culto de família e será para muitos destes pobres como um antegozo do céu. Você quer ter o privilégio de passar para muitas pessoas o que é ser um pedacinho do céu aqui na terra? Convide essas pessoas para estar na sua família, para compartilhar com a sua família momentos assim, de culto, de pôr do sol, de uma refeição especial. Esses exemplos que são feitos na família, no próprio lar, servem como ideias para os nossos filhos também. Porque os nossos filhos podem ver no exemplo o que eles podem fazer para ter a verdadeira recompensa que vem do céu. Eles podem ter e perceber pelo exemplo da família o que eles podem fazer para ter uma influência positiva para as pessoas que estão ao redor. Nós podemos desenvolver projetos missionários em família de forma segura, que seja uma bênção para todos. Nós precisamos pensar na segurança, sim. Precisamos, principalmente agora, em pleno século XXI que estamos, não usar apenas a emoção, mas com segurança, com amor, com dedicação, com compreensão, com apoio, planejar, fazer, para que as crianças percebam e tenham vontade de viver e presenciar momentos assim. Nós podemos convidar pessoas solitárias para uma refeição. Tem um ditado que diz que muitas pessoas, a pior solidão que existe é quando você se sente sozinho no meio de uma multidão. É muito triste, é uma dor muito triste. E quantas pessoas estão no meio de um monte de gente e se sentem sozinhas? E nós, com um olhar clínico, um olhar de Deus, podemos ter a oportunidade de convidar essas pessoas para virem no nosso lar participar de uma refeição. E assim a gente está dando um exemplo para os nossos filhos, alegrando corações solitários que Cristo Jesus criou e também nos confraternizando e tendo momentos muito alegres. Uma outra maneira de promovermos estes projetos em família é visitar pessoas idosas. Tá certo que agora, nessa pandemia em que estamos, né, se torna no presente momento um pouco difícil, mas isso vai passar. Isso vai passar, mas não deixe a ideia passar também. Pense e planeje como eu posso, com os meus filhos, fazer algo para visitar os idosos nas suas casas, nos asilos. E quando eu estava lendo isso, eu lembrei de quando eu era criança. Eu tive o privilégio de nascer na igreja e meus pais, tanto meu pai como minha mãe, meu pai era um missionário, um comportor assim de muito empenho. E todo sábado ele fazia trabalho missionário. Nós somos em 5 filhos, 5 irmãos. E eu lembro que quando nós morávamos em Palmeira das Missões, eu tinha mais ou menos 9 anos, eu acho, 9, 10 anos. Meu pai dava o estudo bíblico na casa de um homem chamado Adoniran. Nossa, eu lembro até hoje o nome do homem. E ele morava próximo de um asilo. E quando meu pai e minha mãe iam dar o estudo bíblico lá na casa do Adoniran, nós subíamos a rua, a casa dele ficava numa esquina, nós subíamos metade da rua, o asilo ficava no meio da quadra, e íamos lá. E a gente ficava o tempo todo do estudo bíblico lá com os idosos. E nós éramos crianças, e a gente cantava a musiquinha da escola sabatina mesmo. Cristo fez os peixes, por dentro e fora, lado a lado, e cantava e contava histórias. Às vezes a gente compartilhava com os velhinhos a história da lição que a gente tinha compartilhado de manhã. E todo sábado, no mesmo horário, a gente ia lá. E os velhinhos apreciavam tanto que eu acho interessante, eu lembro, essa imagem fica gravada na mente e é algo assim muito lindo e até emocionante de lembrar que quando o carro do meu pai descia, os velhinhos estavam na janela do asilo. E quando eles viam o carro, todos eles ficavam abanando e sorrindo e não vendo a hora da gente entrar lá. E a gente tudo criança.
E era uma alegria tão grande que nós, crianças, não via a hora de chegar, a hora do estudo bíblico, para ir lá no asilo contar a historinha da lição para os velhinhos. E a gente ficava ali na sala só, né, ali com eles. Mas era um momento tão gostoso. E o asilo, ele compartilhou, ele fez, não era um projeto, não era nada assim grandioso, era algo simples, muito simples. E você vê que às vezes na simplicidade das coisas está o verdadeiro segredo para a gente ser feliz. Que quando a gente começa a rebuscar e colocar muita coisa, parece que a tecnologia, as coisas acabam atrapalhando essa simplicidade que Deus quer trazer a verdadeira felicidade. Faça um projeto desse com seus filhos, com as crianças. Planeje. Vai fazer bem para eles, vai fazer bem para todos. Uma outra maneira também é você partilhar de projetos de distribuição de literatura. Nós teríamos sábado agora, né? Dia 30 de maio, o nosso Dia do Impacto e Esperança. Devido à situação que estamos, se eu não me engano, foi mudado para 25 de julho. Vamos fazer planos para participar com nossos filhos? Vamos fazer planos, mesmo que ele não seja desbravador, mesmo que ele não seja aventureiro? Vamos fazer planos para todos participarem deste projeto? Quantas histórias lindas, quanto momento especial nós podemos vivenciar neste projeto que a igreja tem organizado. Nós também podemos participar de projetos da assistência social da igreja, ajudar as crianças a desenvolver amor pelo próximo, desenvolver o amor para salvar. Um amor que vem de Deus, um amor verdadeiro, um amor puro. Deus promete bênçãos especiais para aqueles que abrem o seu coração. Deus promete bênçãos especiais para aqueles que abrem o seu lar, para acolher as pessoas que estão lá fora. Talvez seja a única oportunidade que terão. E assim elas vão ter um pequeno vislumbre do que é crer em Cristo, do que é viver uma vida para estar conectado com Cristo, que vale a pena seguir os passos do Mestre, que vale a pena se preparar aqui nesta terra para a eternidade lá no céu, onde teremos a maior alegria, onde teremos vida abundante, onde teremos a imensidão de coisas. Eu tenho o meu filho Robert, ele gosta de pesquisar e ver coisas diferentes e entender estrelas e ver, comparar grandezas. E eu fico comentando com ele, eu falei, filha, aqui na Terra a gente já fica assim, admirado e super feliz com tanta descoberta que a ciência nos traz, né? Com tanto conhecimento. Imagina lá no céu. Quanta coisa linda a gente vai ter uma eternidade. E a gente vai poder viajar sem se preocupar com passaporte, sem se preocupar com dinheiro, ou com milhas, ou com seja lá o que, os detalhes que quer que aconteça aqui neste mundo. Lá no céu a gente vai poder viajar, não vai ser uma viagem internacional, vai ser uma viagem intergaláxia, vai ser algo assim universal, vai ser algo grandioso. Por isso que nós podemos começar aqui, nesta terra, nos preparando, fazendo o melhor com a nossa família, com os nossos filhos, demonstrando este amor grandioso. E eu quero terminar esta meditação de hoje, compartilhando com vocês o parágrafo que está no livro A Ciência do Bom Viver, página 353, que diz assim: nossas simpatias devem transbordar para além da nossa personalidade e do círculo da nossa família. Há preciosas oportunidades para os que desejam fazer de seu lar uma bênção para os outros. A influência social é uma força maravilhosa. Se queremos, podemos valer-nos dela para auxiliar aqueles que nos rodeiam. Que Deus nos ajude, meus queridos. Que Deus nos abençoe e que possamos nos valer realmente desta influência poderosa e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos usar esta influência para as pessoas que estão ao nosso redor
e assim alcançarmos muito pelo exemplo silencioso, que é o nosso testemunho. E às vezes, se preciso for, com palavras, para alcançar pessoas para a eternidade, para o céu. Que Deus abençoe todas as famílias, porque é dele realmente que vem a bênção maior. E que a nossa família, como diz Mateus 5, verso 16, possa brilhar a nossa luz diante dos homens, para que através desta luz as pessoas possam perceber as boas obras, mas com isto glorificar, exaltar e estar tão conectados, é tão visível, é tão direcionado isso para a glória de Deus, que possamos representar o nome dele na altura da sua santidade. Amém. Nós vamos concluir cantando o hino 453, como se fosse uma oração, né? Depois o Eduardo vai dar as orientações finais aqui e ver como que a gente faz a parte final. Que Deus abençoe a todos. É belo em derredor, com amor no lar, a beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, saúde, gozo, sempre amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Onde não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me todo lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Rael, o pastor Geisler pediu para eu ler rapidamente aqui os pedidos, então eu vou ler aqui. Eu separei eles aqui num bloco de notas. Então, a Carmen, ela pede oração pela família, pela vida espiritual e por todas as famílias da igreja, por todas as mulheres. A irmã Rosane pede oração pelos filhos. A Luciana pede oração pelo pequeno grupo de mulheres de Rio Branco do Sul e pela vida de cada mulher. O pastor Geisler pede oração pelo filho, o Wesley.
O irmão Elson pede oração pela recuperação da Daniela Taise e pela cirurgia do irmão Mário Aparecido Santana. A Elaine pede oração por todos os enfermos, todos os desempregados e também pelo Ministério da Mulher. A Alexandra ela pede oração para que tenhamos uma boa convivência em família durante essa pandemia. A irmã Cirley pede oração pela família e pelo país. A irmã Ilmara pede oração pelos 2 filhos que ainda estão afastados dos caminhos de Deus, o Daniel e a Débora. A irmã Renate pede oração pelo Luiz e a família, para que eles voltem a Deus. A Priscila pede oração pelos sonhos e projetos futuros da família. O irmão Ronaldo, ele pede oração pelas igrejas, pelos enlutados, pelos que se encontram hospitalizados, pelos desempregados e pela direção do Espírito Santo para a igreja e para o país. O irmão Marcos pede oração pelo primo Deomar, que foi diagnosticado com câncer terminal. A Camila pede oração pela avó Eliette, que foi diagnosticada com Covid-19, pela família, pelos enfermos e pelos enlutados. A Josi pede oração pela família, pelo netinho Henrique, que está para nascer, pelos planos e projetos de trabalho. A irmã Maria pede oração pelo amigo Anderson, que sofreu um acidente e hoje ganhou alta, mas ainda está com sequelas. E o irmão Paulo aqui, ele pede oração para que ele receba muitos convites para mostrar na casa dos irmãos depois da pandemia. Que a gente coloque em prática, né, o que a gente ouviu aqui da mensagem de hoje. Rael, daí o pastor pediu para você finalizar com uma oração para a gente, por gentileza. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o teu nome, Pai eterno, porque nós confiamos em ti, porque nós podemos clamar pelo batismo do Espírito Santo diariamente. E, Senhor, que todas as pessoas possam sentir esse desejo e esta vontade de receber a chuva do Espírito Santo diariamente na sua vida e na sua família. Pai eterno, o Senhor ouviu muitos pedidos, e muitos pedidos, Senhor, não foram escritos, mas estão ali, Senhor, no fundo do coração de cada pessoa. Senhor, nós estamos passando por um momento de insegurança muito grande aqui. Este isolamento social, este vírus, Senhor, tão terrível, que algumas pessoas, até pertinho de nós, estão passando por esses problemas e dificuldades. Nós queremos entregar, Senhor, toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todas as nossas preocupações de saúde nas tuas mãos. Que o Senhor possa tomar conta de cada detalhe. Toma conta, Senhor, do nosso país, dos governantes, das nossas igrejas, que possamos confiar em Ti, Pai eterno, cada vez mais. Cada pedido, Senhor, que foi feito, atende conforme a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado e que as famílias possam entender e aceitar o que é melhor, porque vem de Ti. Continue abençoando o restante da nossa semana. Nos dê uma boa noite, Senhor, e que cada família aqui representada possa sentir a bênção de Deus, do Espírito Santo, na sua vida diária e na sua comunhão diária também, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todas. É um privilégio estarmos sempre conectados com Cristo Jesus, né? O mês de maio passou muito rápido e já chegou, né, a última quarta-feira do mês. Que Deus abençoe vocês. Na última quarta-feira de junho, se a gente ainda não voltar nos cultos presenciais, vamos ter um outro momento assim com todos e todos estão convidados a participar também. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmã. Deus abençoe pela mensagem, viu? Amém, amém. Que Deus abençoe o senhor também. Amém. Oi, irmã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi muito boa a mensagem para nós. Amém. Que Deus seja louvado. Boa noite, irmã Rael.
Mensagem maravilhosa. Amém. Que Deus abençoe a irmã, viu? Bela mensagem. Amém. Louvado. Boa noite, Israel. Que Deus te abençoe, tá? Bela Amém. mensagem, tá? Eu amei a mensagem. Muito Amém. linda, maravilhosa para nossa vida. Pra Tchau. todos, né? Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Deus Boa abençoe, noite. abençoe a todos. Deus te abençoe. Amém, irmã. Que Deus abençoe a senhora também. Amém. A caneta é caixa com quantas canetas? E você vende caneta. A caneta é caixa com quantas canetas? Boa noite a todos. Obrigada, Rael, pelo culto. Deus abençoe. Tô com Amém. saudade, hein? Eu também estou com saudade. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.